Por que até agora não acharam a cura para o câncer? Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui. Se você entrar em qualquer um dos vídeos aqui do canal, você vai ver que em algum momento alguém vem com essa pergunta. Por que não criaram a cura do câncer? Ou ainda vem junto com uma certa teoria. A indústria farmacêutica não quer curar o câncer? Alguma coisa nesse sentido. Ou outra pergunta que vem junto é: por que está aumentando tanto os números de câncer? Então, depois de todas essas perguntas, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar isso para vocês, e para a próxima vez que tiver uma pergunta dessas, eu só copio e colo o link desse vídeo para ter a resposta pronta ali. Vamos lá? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo a respeito de temas ligados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você, que é da área ou não, que está aqui para ganhar mais conhecimento, aprender sobre isso e entender o funcionamento do seu corpo e das doenças de uma forma séria. Vamos então falar sobre câncer. Câncer não é um tema que eu falo tanto aqui no canal, né? Você pode perceber até pela minha área de formação ser cardiologia, mas vale lembrar que eu também fiz aí residência em clínica médica e medicina interna e eu atendo pacientes que têm câncer nos hospitais que eu trabalho e muitas vezes até mesmo em consultório, em acompanhamento aí com algum colega oncologista. Então, o que é o câncer? Primeiro a gente precisa entender isso, para daí você entender por que não é tão fácil assim ter uma cura para o câncer, por que não tem uma cura milagrosa, olha lá, toma bicarbonato que vai curar o câncer. Bom, o câncer é uma hiperproliferação de uma célula. Então imagina, nosso corpo aqui ele é formado por células. Em algum local, a célula começa a se proliferar em excesso, a mais do que seria necessário para aquele local ali. Então ela se proliferando, ela começa a formar uma tumoração. Nós chamamos de câncer quando esse tumor é maligno, ou seja, quando ele tem capacidade de infiltrar. Vamos explicar melhor o que é isso. Imagina que ali no teu intestino, as células que fazem o revestimento dele começam a crescer demais. Começa a crescer. Se ela não estiver invadindo, não vai ser câncer. Mas, se em dado momento ela começar a entrar em outros tecidos, como por exemplo, o tecido muscular que está ali embaixo do órgão, ou o tecido linfático, né, que é onde drena a linfa, ou seja, começa a ter essa infiltração em outros tecidos, nós chamamos de câncer. Ou ainda, quando ele faz a metástase, né, que é ele sair daquele tecido e ir para outros locais, que seria aí uma fase já mais avançada do câncer. Então, basicamente, o câncer é essa hiperproliferação de células de um determinado tecido e que tem essa capacidade de invadir outros locais. Bom, então, entendido o que é o câncer, você vai ver que ele tem muitas origens diferentes. Tem desde cânceres que são causados por vírus, como por exemplo o câncer de colo de útero ou mesmo o câncer de fígado causado pela hepatite B. São vírus que causam dano ali ao DNA, causam lesões locais que geram essa hiperproliferação. Você tem cânceres que são geneticamente determinados, cânceres envolvidos com síndromes familiares, em que você tem problema no reparo do DNA e as células, conforme vão se replicando, sofrem lesões e começam a crescer demais. Causados por exposição ambiental, desde sol, em caso de câncer de pele, até mesmo poluição e outros contaminantes. Você tem cânceres causados por hábitos, como hábitos alimentares, causando alguns tipos de câncer de trato gastrointestinal, ou ainda o cigarro, que talvez cause diversos tipos de câncer. E eles não são só a causa, o mecanismo pelos quais eles fazem a célula começar a crescer em excesso, eles são diferentes. Então, é como se cada tipo de câncer fosse uma doença diferente. Por isso que não tem como se falar em uma cura para o câncer. Porque um câncer que está lá no cérebro da pessoa é totalmente diferente de um câncer de intestino, que é diferente de um câncer de pele, que é diferente de um câncer do sistema linfático, por exemplo. Então, imaginem, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de algo genérico, né, mais amplo, mas que cada tipo de câncer vai ter sua particularidade. O mecanismo pelo qual essa célula começou a se proliferar demais, ele é diferente em cada uma delas. Consequentemente, o tratamento é diferente de cada uma delas. A manifestação é diferente, o prognóstico é diferente. Então, tudo acaba sendo diferente. Entendem? Quando alguém fala assim, eu tenho a cura para o câncer, provavelmente essa pessoa está mentindo, porque para qual câncer? Para qual tipo de câncer? E mesmo dentro do câncer de um mesmo tecido, você pode ter diferentes tipos deles, que têm mecanismos diferentes e que a resposta vai ser diferente. Por isso que a oncologia é uma especialidade médica. A pessoa faz lá 2 anos de clínica médica, mais 3 anos de residência
em oncologia só para estudar o tipo de câncer e dar o tratamento quimioterápico mais adequado. Os colegas da cirurgia também fazem lá 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia oncológica só para operar os cânceres, porque são diferentes. Tem alguns que respondem melhor à radioterapia e mesmo a quimioterapia. Na verdade, elas são vários tipos de quimioterapia. A quimioterapia para um tipo de câncer é diferente da quimioterapia para outro tipo de câncer, porque as drogas que estão ali dentro são diferentes. Entendem por quê? É muito simplista você chegar e dizer isto cura o câncer, porque o câncer, na verdade, são vários tipos de doenças diferentes, tá? É a mesma coisa que alguém chegasse e falasse assim, isso aqui cura doenças do coração, mas infarto e doença de Chagas são coisas completamente diferentes, apesar de ambas acometerem coração, mais ou menos nessa linha. Não sei se foi uma boa analogia, mas eu acho que deu para entender. E geralmente vem a segunda pergunta, não se cria a cura para o câncer porque não dá lucro? Claro que dá lucro! Dá muito lucro a cura para o câncer. Vamos entender isso. Nos últimos anos, evoluiu demais a oncologia. Talvez seja a área da medicina que mais evoluiu. Nas décadas anteriores, a cardio tinha evoluído muito, mas aí dos anos 2000 para cá, especialmente pós-2010, a oncologia se desenvolveu demais, gente. E cânceres que, quando eu me formei há mais de 10 anos atrás, eram completamente incuráveis, hoje são controláveis e alguns até curáveis. Então, existem vários tipos de câncer que hoje sim são curáveis, inclusive em fases mais avançadas. Talvez o grande exemplo disso seja o melanoma, né? Melanoma é um tipo de câncer de pele, né? E que, se pegarmos aí há 20 anos atrás, se a pessoa tivesse um melanoma no estágio 4, lá com metástase, provavelmente essa pessoa teria um tratamento paliativo e teria um prognóstico de poucos meses. Hoje já não. Hoje, com a imunoterapia, com terapias mais modernas, essa pessoa pode ter aí até remissão deste câncer, tá? E isso dá muito dinheiro. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui, que eu falei das drogas que mais trouxeram retorno para a indústria farmacêutica no ano de 2021, tá? E você vai ver que tem várias dessas drogas que trouxeram melhoria de prognóstico e cura para diversos tipos de câncer lá. Mas, para não ficar desatualizado, eu peguei a de 2022, do ano passado. E eu tô com a lista aqui, né? Eu vou deixar o link para essa lista aqui na descrição, tá bom? E vocês vão ver que tem muitos quimioterápicos. Mas, antes de eu falar quais são eles, escreve aí nos comentários o que você está achando. Conhece algum quimioterápico? Conhece alguma droga? Quantos da lista dos 10 mais rentáveis para a indústria você acha que são drogas que combatem o câncer? E deixa um like se você está gostando do vídeo e compartilha com pessoas que possam se interessar. Bom, então, pegando aqui a do ano passado, de 2022, nos 10 primeiros, na terceira colocação a gente já tem uma droga para o câncer, que é o pembrolizumab, que é uma imunoterapia. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre imunoterapia, tá? Que foi aquele vídeo sobre os pacientes com câncer de intestino avançados e que foram curados com uma droga. Vou deixar o link aqui também, tá? Assiste lá que eu explico bem certinho como é que funciona. Mas basicamente é uma droga que faz o teu corpo perceber que o câncer é câncer e combater ele. Porque alguns cânceres têm esse problema. O problema é que o corpo não percebe que aquilo dali tá estranho e não consegue combater, e deixa ele crescendo lá e invadindo. Essa droga atua nisso, fazendo o corpo perceber. Teu próprio corpo combate aquele câncer. Então, essa droga rendeu mais de 20 bilhões de dólares para a indústria no ano passado. Mas nos 10, a gente ainda tem a lenalidomida, que é para um outro tipo de câncer, para o mieloma, também tá, que é um câncer de medula óssea, tá? Mas que também está ali. Se formos para as 20 primeiras, a gente ainda encontra o ibrutinib, o nivolumab e o daratumumab, que são drogas que estão ali. E basicamente, se você pegar a lista ali com 50, você vai ver quem que domina essa lista de drogas rentáveis. Vai ter ali a questão da Covid, né? Que é bem peculiar desta época, mas se você pegar anos antes, e você vai ver que já vinha vindo a tendência, são drogas novas para câncer e drogas para doenças autoimunes. Daí tem uma ou outra da cardio ali, tem alguma coisa de diabetes, as drogas novas para obesidade, mas você vai ver que o grosso vai se concentrar nessas classes, tá? Então, sim, dá lucro. E agora, respondendo a última pergunta, por que tem aumentado tanto os casos de câncer? Bom, uma série de fatores, tá bom? Eu vi já um comentário aqui falando assim, por que os índios não tinham câncer? Gente, os índios deviam ter câncer. O problema é como é que eles iam fazer o diagnóstico. O diagnóstico de câncer não é tão fácil. Você vai lá, vai fazer tomografia de tórax, você vai
você precisa pegar a biópsia, olhar lá no microscópio para ver o tipo de câncer que é. Daí eu vejo gente falando aí na internet, porque na Idade Média não tinha câncer, porque não sei onde não tinha câncer. Não é, é que provavelmente não se fazia o diagnóstico e a pessoa acabava morrendo como uma doença aleatória. Você acha que os índios tinham tomografia para diagnosticar câncer de pulmão, sabe? É que eu vi um outro canal aí comentando que, por que os índios fumavam tabaco e não tinham câncer de pulmão e hoje tem? Provavelmente tinham, tá? Ou eles morriam antes de ter, por outras causas aí da selva e tudo mais, tá? Então isso é a primeira coisa. Está se fazendo mais diagnóstico. Provavelmente alguns pacientes no passado morriam de câncer e não se sabia o que era. Essa é a verdade. Também, sim, temos aí exposição a carcinógenos maiores nesse período, mas é fato que a população está vivendo mais. Quanto mais a população vive, ocorre uma transição epidemiológica, né? Então, lá no passado, as pessoas morriam muito de doença infecto-contagiosa, mais jovens, né? Ou guerras. Conforme isso foi melhorando o saneamento, a pessoa começou a envelhecer mais. E aí começaram a morrer mais de doença cardiovascular, com uma idade um pouco mais avançada. Aí começa a melhorar essa assistência, começa a aumentar mais os cânceres, que também são doenças lá de idades mais avançadas. Não estou falando, obviamente, gente, não estou falando que é só de... Tem muitos jovens, sim, que têm tido câncer familiar ou por exposições e tudo mais, mas é mais ou menos isso. Então é uma série de fatores que levam ao aumento da expectativa de vida da população, um número maior de diagnósticos sendo realizado e também aí essas questões de exposições ambientais. Se quer falar de exposição ambiental, também tem um vídeo aqui que eu explico sobre quando colocaram lá os adoçantes, né, uma lista de alimentos que poderiam causar câncer. Eu explico bem certinho o que é aquela lista, o que são as exposições ambientais que geram câncer. Vou deixar o link aqui também. Já estou recomendando aí vários vídeos, né? Assiste logo na sequência desse daqui. Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, escreve nos comentários. Estou sempre aqui à disposição para esclarecer dúvidas e até o próximo vídeo.